Em Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25, Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Capítulo 8, primeiro versículo, em seguida. Porquanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Quem tiver paciência e curiosidade deve ler Romanos capítulo 7, e fala abundantemente sobre a luta entre a carne e o espírito. Romanos 7 é um destaque nesse assunto. E por fim do capítulo 7, o próprio texto relata: miserável homem que sou, quem libertará a pessoa do corpo da morte? E ele mesmo exalta e enfatiza o nome de Cristo Jesus. Mas ele pondera, ele coloca: com a razão eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, os desejos, a lei do pecado. Em seguida, no capítulo 8, que merece um certo destaque, um grande destaque, qualquer um também vai ver o outro lado. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu me converti a Cristo Jesus, eu estou salvo do pecado, do inferno. Mas existe uma briga de lei. Existe a lei do Espírito de Cristo, a lei do Espírito da vida, e existe a lei do pecado. É uma lei e outra lei. As duas leis vivem brigando entre si, as duas não se entendem. Antes só existia a lei do pecado, até que veio a lei mosaica, que também enfatizou o pecado. Embora a lei seja pura e bondosa, ela apenas mostrou o quanto o homem erra. A lei do Antigo Testamento deu força, evidenciou o pecado, porque o homem pecava em tudo o que era proibido. Mas quando veio Jesus Cristo, houve a eliminação, a libertação da lei do pecado. Mas a lei era incapaz de realizar, senão o poder do Espírito Santo. Nós entendemos então, o Espírito Santo vindo, a pessoa perde totalmente todo o desejo do pecado. E na prática não é assim que acontece. O Espírito Santo veio, sela a pessoa, aquela pessoa recebe o selo da salvação, mas ficar livre do pecado e a sua lei é um processo de santificação. O que eu aprendi é que a salvação é no momento, em algum momento particular entre a pessoa e Deus. Quando ela confessa, ela reconhece seus pecados, ela se arrepende diante de Cristo e quer andar com Cristo. Em algum momento ali ela será batizada, ela receberá o Espírito Santo. O problema é o que vem depois. Muitos a entendem, no primeiro amor, no primeiro momento, entendem que nunca mais pecarão, nunca mais se voltarão para as coisas do mal, do erro, da carne, mas se esquecem que existe o inimigo. E o inimigo, além do pecado, também são os demônios. Eles vão atacar e sem parar. Vão tentar derrubar a pessoa e levar a pessoa a se sentir culpada. Então a culpa é um grande peso. Enquanto a pessoa carrega a culpa,
ela estará se condenando e ela acaba se justificando, declarando que é pecadora mesmo e que não tem jeito. Assim ela abre mão pela fé, porque tudo aqui é pela fé. Ela abre mão da lei do Espírito da vida, apesar de que o Espírito Santo em algum momento já entrou, está nela, mas ela não amadurece a sua comunhão com o Espírito Santo porque se deixou levar pelos enganos do pecado. Porém, aqueles que perseveram em buscar, independente de terem sofrido qualquer queda ou qualquer prática do pecado, aquele que luta e guerreia para se santificar e buscar a comunhão com o Espírito Santo, esse vai entender a diferença. Vai lentamente vencendo os laços e as provocações do pecado. A lei do Espírito Santo, a lei da vida, prevalece porque nos dá a vida. Mas alguém perguntou, cadê a lei da santificação? Aqui é preciso atenção. Nós recebemos a lei da salvação, a lei da vida. Mas andar em santidade depende do querer, pedir, bater. Eu preciso pedir, bater, buscar. E eu tenho que querer. Tenho que querer e querer muito. Assim, conforme eu vou buscando a comunhão com o Espírito Santo, eu vou vencendo as tentações. As primeiras tentações vão perdendo a sua força. Novas tentações virão e nós todos, estaremos cada vez mais fortes para rejeitá-la. Até que entramos em um processo praticamente automático, não aceitamos as tentações que tão de perto nos afligem. Porque nós estamos cada vez mais envolvidos com a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito de Cristo, e estamos cada vez mais próximos dele, queremos mais Jesus, buscamos o nosso tempo na comunhão. Irmãos, hoje nós temos um princípio. Pratique mais tempo em comunhão com o Senhor. Como? Leia a palavra dele, leia de novo, por exemplo, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, leia de novo, ore, leia, faça jejum, guerreie a batalha contra a carne. E lentamente você vai se enfraquecendo, você vai se fortalecendo e vai enfraquecendo a força do pecado. O pecado que já é eliminado, mas ele não desiste. Mas ele já foi eliminado. Sim, mas existe a chamada ressurreição do pecado, que a pessoa acaba por um momento de descuido, relaxamento, e o pecado quer retornar. Lute contra isso. Lute em Cristo Jesus pela santificação. Se fortaleça na comunhão com o Senhor. Mantenha sua devocional em dia. É uma disciplina cada vez mais forte. Então o Senhor vai te instruir e você vai se fortalecer em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 8 de Romanos, o Espírito realmente guia os filhos de Deus. Mostra como fazer. A vitória é declarada, a vitória da salvação, a vitória da santificação. É um processo mais lento que nós precisamos guerrear em súplicas, em orações, em jejuns, muita oração. E lentamente vamos tendo vitória sobre vitória. E o nosso testemunho será realmente uma luz diante do Senhor, Deus e a glória de Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos ilumine e nos ajude. Amém.